Olá, amigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Estamos iniciando mais um programa CS na TV, um programa hoje, sem dúvida alguma, muito importante. Os outros foram, com certeza, até porque o entrevistado de hoje já esteve aqui pelo menos 2 vezes, que eu me lembre. Mas hoje a presença dele é mais do que importante, é fundamental, é essencial, no sentido de nós passarmos informações importantes e, principalmente, espero eu, informações tranquilizadoras. Quem está conosco aqui hoje é o amigo Mike Seals. Ele é diretor da Stolthaven, uma empresa de granéis líquidos norueguesa, e é também coordenador da Câmara Setorial de Granéis Líquidos da nossa Associação Comercial de Santos. Também é surfista e também tenista, mas hoje não vamos falar nem de surf, nem de tênis, nós vamos falar do problema que não Santos está vivendo, não São Paulo está vivendo, o Brasil está vivendo e o mundo está acompanhando, que é o incêndio que começou há cerca de 10 dias aproximadamente, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos na área industrial da Lemoa, mais especificamente... Quinta-feira passada. Quinta-feira passada, na Ultracargo, empresa Ultracargo, a quem nós prestamos irrestrita solidariedade, sem dúvida alguma. Bom, inicialmente, Mike, obrigado mais uma vez pela presença, um abraço, e sua presença hoje é mais importante. Tudo bem com você? Tudo bem, é um pouco já assim cansado, digamos assim, da longa jornada, mas é pelo menos compensadora, porque nós estamos começando a ver realmente a curva descendente para terminar esse evento aí, que realmente tem demandado muito esforço de todo mundo. Ok, então eu vou pedir ao Mike, o Mike é um técnico, é um especialista na área, então eu peço que você seja o mais didático possível, Mike, dentro do possível, para que o nosso telespectador possa entender o que realmente aconteceu. Vamos voltar na última quinta-feira. A Ultracargo é uma empresa que tem uma série de tanques que armazenam combustível, álcool e outros combustíveis. É isso ou eu estou errado? Ela armazena todo tipo de produtos líquidos a granais. Combustíveis ou não combustíveis, químicos e até óleos. Então, essa é a função realmente de uma empresa de líquidos a granéis, é armazenar uma grande mega de produtos líquidos a granéis. Eu li hoje pela manhã que deram até prazo para a Ultracargo apresentar as causas desse lamentável acidente. Difícil. Na sua opinião, obviamente como uma pessoa experiente, uma pessoa que vive esse ambiente, mas não com a qualidade da perícia, porque a perícia ainda não foi feita, o incêndio ainda está sendo combatido. Na sua opinião, o que houve? Como é que começou isso, Mike? Olha, é muito difícil você falar como começou isso sem uma investigação, porque um acidente é causado por uma consequência de incidentes. Então nós temos que começar a entender os incidentes e a sequência de eventos, né, que levaram a esse acidente maior. Vamos retroceder, né, fazer uma retrocedência assim, para podermos analisar isso daí. Ainda é muito cedo para poder realmente dar a causa raiz. A causa raiz será levantada por um grupo de técnicos especialistas que estarão aí dentro das instalações, estarão entrevistando pessoas, estarão revisando procedimentos, fazendo perícias, para poder chegar a uma conclusão que é, obviamente, de interesse de todos, né? Que nós possamos realmente, deste evento, aprendermos, né? Esse é um evento importante, como você mesmo disse, um evento de proporções até mundiais, todos estamos aprendendo com isso. Eu acho que é um momento de divisor de águas, onde nós teremos o que passou e o que vem pela frente hoje em dia, e acho que serve realmente também para as próprias autoridades, né, uma possibilidade de entender melhor realmente quando nós falamos da importância de poder termos líquidos a granéis circulando através de nossas vias com maiores facilidades. Mike, eu vou fazer uma pergunta de uma maneira bem simples, até para facilitar o entendimento do telespectador, ainda que ela seja simples e simplista, mas eu a considero importante como jornalista. Via de regra, a gente sabe que tem o fogo, você vem com água ou vem com espuma e apaga. Até para o telespectador mais leigo entender, por que não se consegue apagar esse incêndio? Olha, desculpe a pergunta. Um incêndio dessas proporções, que nós estamos falando proporção de X4, X5, que são 5 vezes o dimensionamento que você está preparado praticamente,
né? Geralmente nós estamos preparados a um X1, X2. O que é X1, X2? 2 vezes o potencial de acidente de qual você está preparado. Então nós estamos preparados a 2 vezes, por exemplo, 2 tanques ali em combustão e os outros tanques sendo refrigerados com algum pequeno vazamento ou coisa assim. Quando você entra numa cadeia, por causa da geração de energia, que é muito grande, que os tanques que estavam queimando era diesel e gasolina e etanol, são geradores de alta energia radioativa. Tal. Radioativa não digo de radiação, né? Não radioativa na forma de nada nuclear assim tal. Mas o fenômeno ele se multiplica, é um fator multiplicativo. Então você tem que, nesse teatro de operações, você tem que ir mudando, se adaptando. Ele muda toda hora, ele é dinâmico, ele não é estático, é dinâmico, então ele começa a mudar. Então você tem que ter pessoas capazes, tem que ter um centro de comando muito capaz de poder decidir, discernir leituras que estão sendo acontecendo naquele momento para você poder chegar a dizimar esse combate. Nós estamos aí há quase uma semana nisso, difícil, muito difícil, muito difícil. Eu tenho uma pergunta já engatilhada, mas você me deu margem para a sua explicação, importante, interessante, a uma outra questão que eu considero fundamental. Não sei se você tem condições de responder. Eu acompanho o seu trabalho na Câmara Setorial de Granéis Líquidos, sua preocupação constante e permanente, estou elevando o tom de voz, vou repetir, constante e permanente com a segurança não só deste lado, como do lado de lá também, mas vou fazer uma pergunta macro agora. Não sei se você conseguirá responder, depois eu volto para a parte técnica. Nós estávamos preparados para esse incêndio? Se eu vou dizer que nós estávamos preparados para essa dimensão que nós encontramos 5 dias depois, 4 dias depois, eu não vou dizer que não estávamos preparados, né? Nós não estávamos preparados para essa magnitude, porque a leitura dessa magnitude se desenvolveu durante o teatro de operações. Mas isso não tem que ser previsto também? Não, ele é previsto, mas não dessa magnitude. A grande surpresa nossa foi exatamente essa. Nós estamos preparados, temos equipamentos, temos pessoas treinadas, temos gente capaz, mas o desarrollar, a alimentação que houve, as tubulações que romperam internamente nos diques, que alimentaram mais esse fogo, foi mudando o teatro de operações, ele foi se multiplicando. Então foi muito difícil. Esse é um aprendizado. Eu diria a vocês que isso é um grande aprendizado. Nós estaremos preparados agora no futuro para esse dimensionamento. Né? Se alguém dizer para mim hoje em dia que tudo é totalmente seguro, eu vou ter que discordar. Você faz um estudo, você faz uma limitação, você faz os estudos todinhos possíveis e inerentes à necessidade da segurança terminal. Senão não recebe as licenças. O bombeiro das autoridades, CETESB, da área de meio ambiente, da ANP, você não vai receber nada disso. Agora, ela está dimensionada. Agora, o que realmente nos surpreendeu foi a dimensão, foi a mudança do teatro de operações, que cada vez ele se tornou maior. E olha que nós conseguimos, depois, com grande esforço, com muitos equipamentos que conseguimos trazer, nós conseguimos dar a curva, como eu falei, uma curva descendente nesse momento. Apagamos o último tanque agora de manhã cedo, estamos agora somente com combate o fogo que nós chamamos um fogo dimensional, né? E com isso, o que é dimensional? É um fogo que é ainda alimentado por uma válvula que quebrou, uma tubulação que está rompida, tal, continua alimentando, né? Então é dinâmico, né? Dimensional, dinâmico. Então nós estamos acabando com essa parte. E quando nós conseguimos suprir isso, nós estaremos totalmente seguros. Fazer um primeiro intervalo e vou deixar uma pergunta na hora que eu aprendi, antes de nós iniciarmos o programa. Realmente é um grande aprendizado, você foi muito feliz, eu não esperava outro tipo de comentário e informação da sua parte, pela sua experiência, principalmente no setor, e pela sua vivência. Mas tem 2 tipos de fogo, o fogo estático e o fogo dinâmico. E lá estávamos com fogo estático e fogo dinâmico. Ele vai explicar depois do intervalo o que é o fogo estático e o fogo dinâmico, e eu quero fazer uma ressalva. Esse programa está sendo gravado no início da tarde. E ele vai dar daqui a pouco o quadro atual, agora, no início da tarde. Obviamente, à noite, você que está vendo o nosso programa agora à noite, pode ser que o quadro tenha mudado. Então tenha isso em mente, que esse programa está sendo gravado no início da tarde. A informação que ele dará no segundo bloco sobre o estado atual é do início da tarde, mas é uma informação positiva. Nós vamos segurar para o próximo bloco. E ele vai também falar sobre o que é uma chama, um fogo estático e um fogo dinâmico. Fique conosco.
Voltamos com o nosso ACS na TV, hoje, sem dúvida alguma, super especial, com Mike Siles, coordenador da Câmara Setorial de Granéis Líquidos da Associação Comercial de Santos e também diretor-geral da Stuthaven, grande empresa norueguesa da área de granéis líquidos, localizada ao lado da Ultracargo, que infelizmente sofre esse incêndio desde a última quinta-feira. Eu deixei no final do primeiro bloco duas questões. Primeiro, vou pedir ao Mike que dê agora, repito, o programa foi gravado no início da tarde. Eu tenho informações positivas como leigo. Estava até no alto de um prédio agora, com alguns amigos, e a fumaça era bem pequena. Qual é a informação que você tem agora? É que o fogo foi controlado? Agora, no início da tarde? A informação que eu tenho agora é que o tanque que tem o fogo que nós chamamos estático, que é mais controlável, porque ele é num lugar só e nós conseguimos controlá-lo, está controlado. Nossa preocupação nesse momento é o que nós chamamos de os fogos dinâmicos. Por quê? Qual é a diferença? O estático ele está parado num lugar estaticamente e você consegue controlar. O dinâmico, esse é o seu fogo que está lá em cima, é o estático? No próprio tanque. O outro que é dinâmico, por que ele é dinâmico? Porque tem movimento. Ele está sendo alimentado ainda. Então nós temos válvulas perto de tanques que estão com as gachetas ali, que são os retentores aí com vazamento. Nós temos tubulações que também fissuraram, estão ainda, sai produto então de dentro do tanque ali para dentro da bacia de contenção, está contido, né, nas contenções primárias ali, tal. E nós estamos então inundando essas bacias perto das plataformas de carregamento de caminhões para que nós possamos então eliminar esse fogo. Essa é a posição atual. Nós estamos realmente... Você está otimista um pouco mais agora? Eu estou mais, não, sem dúvida, eu estou mais otimista. Eu sei um programa especial, eu vou interrompê-lo. Há pouco, no intervalo, ele fez uma ligação via celular para pegar as informações mais atualizadas possíveis. Então, me pareceram que foram informações positivas. Você está um pouco mais otimista? Não, eu sou uma pessoa otimista de natureza. Mas eu estou otimista, sim, que nós devemos conseguir nas próximas horas, digamos assim, se for... Não é uma questão de tempo, é uma questão de eficiência das ações exercidas durante esse tempo. Isso é importante. Para que... Dá margem a pensar que, isso, ou seja, a ação que está sendo feita está sendo eficiente, eu lhe pergunto? Claro, passo a passo. Então nós temos que fazer as operações passo a passo, corretas, dentro de um tempo para que nós tenhamos o término, né, corretamente. Não adianta você correr agora. O pior já passou, agora nós temos que terminar correto. Terminar correto para saber que terminou, para que nós não tenhamos... Nós já tivemos 3 reincidências de fogo depois que nós já tivíamos suprido o fogo lá. 3 vezes já retornou. Nós não queremos que isso aconteça mais. Nós queremos agora realmente terminar uma vez por todas. Então é muito importante agora, nós estamos com homens lá dentro, o fogo estático se combate muito mais com equipamentos, já o fogo dinâmico se combate com homens, e nós temos vidas, nós temos pessoas muito próximas das instalações. Então tem que ser levado em consideração, nesse trato de operações, pessoas, equipamentos, a eficiência dos planos que estão sendo executados no momento. Vou fazer uma pergunta de leigo, porque é o que mais a gente ouve. Mais a gente tem ouvido nesse dia a dia, e eu faço essa pergunta por considerar importante a sua resposta, ainda que a pergunta seja realmente até certo ponto simples. É muito fácil falar de fora e falar à distância, você não conhece a realidade. Ainda hoje pela manhã eu estava tomando café, Márcio, o problema eu sei qual é. Eu falei, qual é o problema? Os tanques estão muito perto um do outro. Você já deve ter ouvido isso. Já. Qual é o quadro atual? Me fala sobre isso. A norma brasileira da ABNT, ela diz claramente, a distância entre tanques corresponde a 1,5 vezes o diâmetro do tanque. Os tanques, de acordo com sua distância, têm distâncias diferentes entre si. Existem normas já escritas para isso. Se você não tiver de acordo com a norma, você não vai receber autorização da Agência Nacional de Petróleo para você poder estocar petróleo. Não adianta. Não vai receber. As distâncias estão de acordo, até onde eu conheço, porque obviamente o terminal não vai trabalhar se não tiver as suas licenças. As licenças são dadas em funções de... da sua planta correta. Da planta, você tem que ter licença antecipada para poder fazer o projeto. Você
Depois você tem licença antecipada para poder operar. Depois você tem que comprovar que você está operando efetivamente. Depois você tem todas as fiscalizações durante o seu processo evolutivo de operações. Então você tem que estar enquadrado. Então hoje, você, só para responder a pergunta diretamente, hoje a distância é correta. Está dentro correta, das normas. Dentro das normas. Se não estiver dentro das normas, você não pode estocar, você não tem licença. Você não pode operar. O fogo, o estático e o dinâmico, que eu aprendi agora com você, muito obrigado, ele se concentra apenas em um tanque ou são 2 tanques? Qual é o quadro real? Essa pergunta sua é muito interessante. Fogos estáticos são qualquer tipo de fogos que você os tenha estaticamente parados. Você pode, por exemplo, 2 copos com fogo, são 2 fogos estáticos. Sim. Ao momento que você tiver qualquer ligação entre eles, com volume correndo de um para o outro... É o chamado vaso comunicante? Vaso comunicante, com vazamento... Que eu aprendi agora também. Com vazamento ao terceiro, você passa a ser, ele passa a ser dinâmico. Então você tem que combater de uma forma diferente. Então o estático hoje quantos? É um só? Já não está. Esse estático que estava ontem, que nos preocupou muito de ontem, meio-dia, que já tínhamos... Era 12h40, tínhamos eliminado esse tanque já. Quando foi 1h15, 1h20, retornou. As temperaturas são altíssimas, nós estamos falando de temperaturas aí que variam de 200 a 600, 800 graus centígrados. Meu Deus do céu. Então, quando você tem esses elementos, mas se você não conseguir resfriar muito rapidamente, que é o que nós estamos tentando resfriar agora, manter muito bem resfriado, você tem reignição. Então, essa é a preocupação. Botani, programa interessantíssimo, muito obrigado pela sua objetividade, pedir isso, você está correspondendo plenamente para que a gente possa fazer mais perguntas. Vamos para o break, é isso? Não, ainda não, mas eu quero fazer em termos de equipamentos, Mike, nós que eu digo Santos, São Paulo e o Brasil, em termos de equipamentos, nós estávamos preparados para um incidente dessa magnitude? Eu vou repetir o que eu falei antes. A magnitude desse incêndio, ele foi tomando outras características maiores, porque ele foi entrando em outros segmentos, ele foi aumentando, o teatro de operações foi modificado. Quando eu falo teatro de operações, você pode imaginar, por que é um teatro? Porque num teatro ele é totalmente dinâmico, com pessoas num palco, então muda, correto? Sim, perfeito. Muda o cenário, muda as pessoas, muda as roupas. Exatamente, então você não tem um quadro estático, você pinta um quadro e põe na parede e você fala, pô, esse quadro aí. Então, ele mudou muito, e mudou muito rapidamente. Sim, estavam, para responder a pergunta inicial, sim, estávamos preparados, né? Estamos preparados. Né? Agora, quando o evento começou a modificar-se, nós tivemos que nos adaptar também, tivemos que trazer mais recursos de fora, vieram recursos muito maiores. Até do exterior, me parece que os Estados Unidos já estão colaborando também? Eu ainda não tenho essa informação. Mas confirmada. Do Rio de Janeiro vieram equipamentos? Sem dúvida, do Rio de Janeiro veio pessoas da Petrobras, nós tivemos equipamentos da Petrobras, tivemos outros equipamentos vindo até de Cumbica aí, que faz com que se faça um ataque com pó químico em aviões, nas asas dos aviões. Então nós temos equipamentos de alta tecnologia, nós temos grandes equipamentos lá, muito bons, não é a questão de não ter equipamentos. Nós temos equipamentos. O que aconteceu é que vários equipamentos que estão estaticamente ligados aos tanques, por causa do fogo, também foram atingidos. Então nós tivemos que atacar tudo com equipamentos que permitissem uma mobilidade para podermos fazer todo esse ataque, né? Fazer todo esse plano de ação para que pudéssemos, então, realmente atacar esse sinistro adequadamente. Vamos fazer o intervalo, mais um intervalo, o último, nosso intervalo de hoje. Voltaremos com o último bloco do nosso programa de hoje. E nós vamos falar um pouco agora de um aspecto importante que o Mike também defende de uma forma intransigente. Eu digo isso porque eu acompanho nas reuniões aqui. Eu vou deixar 2 perguntas no ar. Primeiro, o papel da autoridade portuária nesse contexto. E segundo, esse incidente demonstra que um porto do porte de Santos, o maior da América Latina, não pode ficar restrito a um acesso. Isso é um problema gravíssimo. Voltaremos em instantes.
Voltamos com o nosso ACS na TV, um programa, repito, super especial sobre o grande incêndio na área industrial da Alemoa, mais especificamente na empresa Ultracargo. Conosco o Mike Siri, que já nos deu 2 blocos de aula, foram 2 aulas que ele nos deu aqui, e com certeza você está acompanhando atentamente o nosso programa, que são informações importantes que envolvem, lamentavelmente, um grande incêndio na entrada da nossa cidade. Deixei no final do segundo bloco 2 questões. Primeiras coisas primeiras. Papel da autoridade portuária nesse contexto, ela estava preparada para isso? Olha, a autoridade portuária quer dizer, fez o seu trabalho que lhe corresponde. Ela, obviamente, parou as operações dos berços ali, retirou as embarcações e colocou as embarcações em lugar seguro. Então, acho que ela realmente, a autoridade portuária, como autoridade portuária, ela fez o que ela tinha que fazer. A autoridade portuária, no segunda ação que eu entendo, ela tentou também continuar dando acesso às instalações portuárias. A única alternativa que nós tínhamos de acesso ao Porto de Santos é através, não sei o nome da rua, mas é a rua que passa em frente do prédio da Petrobras. Sai exatamente ali de trás do Morro do Pacheco. Sim. E vai no sentido do Sabuó. Sim. Essa é a única alternativa que se tem. Não é viável mais, num porto do tamanho de Santos. Esse é o problema mais sério, responsável pela balança comercial brasileira. Quase 30%, quase 30%, 26% a 30%. Os volumes e a diversificação de produtos que são manejados para as indústrias, nós temos que mudar o conceito. Nós temos, isso não é a primeira vez que eu falo, eu estou envolvido nisso há muito tempo já, nós necessitamos, quem sabe agora, que as autoridades competentes tenham a vontade política e entendam a engenharia política necessária para resolver esse problema. De uma vez por todas. O Porto de Santos não pode ficar limitado a um único acesso. Acontece um incidente como esse, o Porto está à margem direita, que é a margem, o Porto de Santos, Porto do lado de Santos, Guarujá é a margem esquerda. A margem direita praticamente parou em termos de acesso de caminhões? Praticamente, eu diria que ficou seriamente restringida. A entrada de Santos através da Alemoa ou do viaduto Paulo Bonavides, ele tem que ser modificado, ele tem que ser ampliado, tem que ter opções. A Alemoa não pode ter somente uma entrada e uma saída, ela tem que ter a possibilidade de você entrar e sair já por uma outra forma. Nós temos que modernizar o conceito, nós temos que sirva esse sinistro que nós estamos incorrendo agora, para que nós possamos, né, ter um aprendizado e dar um passo de qualidade, né, na formatação da estrutura para as operações portuárias. Importante, estamos encerrando infelizmente, mas eu quero pelo menos mais 3 questões rápidas. O apoio à ação do governo do Estado e do governo federal. Ela aconteceu? Ela aconteceu como se esperava. A ação do governo e uma ação da entidade privada, a velocidade é diferente. Quando você escalona dentro de órgãos governamentais, você tem que passar por hierarquias. Então demora um pouco mais. Na entidade privada vai mais rápido. Mas a atuação municipal, estadual e federal estão de parabéns. Reacionaram dentro do que se esperava. Nós temos que entender muito bem. Agora, que poderia também ser mais rápido? Poderia, mas nós estávamos no feriado. Então também tem esse fator também que tem que ser levado em consideração. Uma das coisas que eu acho muito importante desse aprendizado também, é que eu comentei já mais cedo essa semana, se permite-me só alongar um pouquinho aqui, por favor, que eu acho que é fundamental, por favor. É que nós temos que ter um grupo dentro do município, dentro da própria prefeitura, um comitê de comando central, que ele sempre está atento a isso. Que nós temos um plano integrado de emergência, temos todos os planos com a Defesa Civil, temos todos os planos, mas esses planos, o que acontece? Eles têm que ser iniciados de zero, do tempo zero, tem que apertar um botão para começar. Nós devíamos ter a possibilidade de ter pessoas já dentro de um centro de comando que existe na prefeitura hoje, que a prefeitura faz todo o acompanhamento do vídeo. O gabinete da crise. O gabinete da crise. Tal, nós devíamos já ter assim 2 ou 3 pessoas que já conseguem fazer essas conexões rapidamente quando necessário. Por quê?
Porque nós também aqui temos que entender, o Porto de Santos hoje em dia, ele é fundamental, são 60% da carga de líquidos a granéis. Não vai mudar, vai continuar. Vamos ser claros, vai continuar isso daí. E é importante? É importante. Márcio, a Alemoa estava aí, a Alemoa está aí, desde antes de 1930. O que aconteceu foi que as comunidades começaram a entrar no entorno. Não é ao contrário. Não é o porto que invadiu a área urbana, não é isso? Exatamente. Nós temos um problema seríssimo na cidade de Santos, que a gente não sabe onde termina o porto e começa a cidade. Começa a cidade e termina o ponto. É tudo uma coisa. Então, isso tem que ser também absorvido agora, para que nós possamos realmente, daqui para frente, tomarmos uma outra consciência quanto às operações num todo, portuárias, através de estrada de ferro, estrada de rodagem, através das partes do canal, para que nós possamos ter uma coordenação melhor e muito mais profissionalizada. Nosso tempo terminou, mas eu quero mais 2 perguntinhas com respostas bem objetivas. Primeiro, a repercussão mundial. Você, sua empresa, uma multinacional, o mundo inteiro deve estar ligando para você. Sem dúvida nenhuma. Qual foi a repercussão? Rapidamente, que eu tenho mais uma em seguida para encerrar. A repercussão é grande. Eu já devo estar viajando essa semana, levando isso como um study case para os Estados Unidos. E já muitas pessoas já me convidam para poder explicar e tentar dar explicações. Muitos querem poder ter acesso aqui depois às investigações, para que o processo possa ser conhecido mundialmente e que eles possam aprender. Esse é o segundo, dessa forma é o primeiro da América do Sul, é o segundo maior no mundo, esse nisso, em número de pessoas também, e em terminal privado é o primeiro do mundo. Para encerrar, porque eu já estourei, quantas entrevistas você deu nos últimos dias? Mais de 5. Bom, o tênis... O tênis está fora, o surf está fora. Só depois de controladas as chamas estáticas e dinâmicas. Somente depois. Eu quero agradecer muito a oportunidade, como sempre, sua, de me convidar, Márcio. E eu quero aproveitar para dar novamente uma palavrinha com você, telespectador desse programa. Importante, Mário. Fique tranquilo, está sob controle. Não existe negócio de chuva ácida, de benzeno, que vai trazer problemas de complicação de câncer para ninguém e tal. Não tem isso. Primeiro que não tinha benzeno lá. Certo? Então eu fico um pouco, digamos assim, não muito satisfeito com as informações que correram na mídia. Não se deve fazer isso com o povo, deve se ajudar. A mídia está aí, a internet está aí para ajudar, não para tumultuar. Vou novamente dizer, a comunidade fique tranquilo, as autoridades estaduais, municipais, federais e o grupo que está de combate lá estão fazendo tudo para que você possa dormir tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero encontrá-lo numa outra vez, mais tranquilo, com esse assunto já resolvido. Muito obrigado, telespectador. Muito obrigado, Mike Sires, e o programa não poderia terminar de outra forma. Me sinto até sensibilizado por esta palavra de tranquilidade. Você tem que acreditar, porque é a palavra de uma pessoa de bom senso, de um profissional sério e de um especialista do setor. Ele passou a você no final desse programa e o programa termina de uma forma espetacular. Essa mensagem dele, com certeza, a partir de agora, deu a você a exata dimensão da situação. Foi uma palavra de tranquilidade. Mike, parabéns. Que belo final. Muito obrigado. Um abraço para você. No próximo programa a gente fala de surf e também de tênis, tá bom? Assim espero. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa noite. Um abraço, muito obrigado e seja feliz.